Sabe por que eles estão com medo, gente? É que agora a gente tem um presidente nos Estados Unidos que se preocupa. Trend News. O deputado federal Eduardo Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais abordando o recente indiciamento do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além do ex-presidente, outras 36 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por uma suposta tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Na visão do deputado, o processo está sendo acelerado devido à mudança do cenário mundial com a vitória de Trump nas eleições americanas neste mês. Vocês estão vendo aí uma covardia sendo feita. Nada de novo, nada que não seja esperado. A gente sabe que eles estão desesperados e não tem muito espaço para manobra. Então o que está acontecendo aí? Está acontecendo que eles estão querendo acelerar esse indiciamento. Indiciamento nada mais é do que a opinião do delegado, que pode ou não ser acatada pelo Ministério Público. Vai lembrar que o PGR ele é indicado pelo Lula, né? Independentemente de se ter uma boa, má impressão dele, pouco importa, a gente sabe que vai pesar uma pressão muito grande em cima dele, né? Então, esse cenário, que também está sendo antevisto pelos nossos inimigos, o que eles estão fazendo? Eles estão acelerando agora, porque se eles decidem indiciar o Bolsonaro e fazer essas maldades todas com o Trump sendo presidente, eles têm uma chance grande de ter problemas com o Trump, com Elon Musk, com Marco Rubio, com Matt Gaetz, dentre outros. O Brasil não conseguirá mais extraditar brasileiros dos Estados Unidos, salvo crimes realmente graves, que ofereçam risco aos Estados Unidos, que seja crime nos Estados Unidos e no Brasil, né, que é um requisito para extradição. Extradição tem que ser crime aqui e crime lá. Por exemplo, o caso do Alan dos Santos não foi crime lá. Tem que haver um devido processo legal. Paulo Figueiredo perdeu o passaporte brasileiro dele. Ele sequer foi citado. A Polícia Federal ela vai no FBI e pede para o FBI ligar para o Paulo Figueiredo para ele prestar depoimento para a Polícia Federal. Aí o Paulo Figueiredo fala, calma aí, mas cadê a carta rogatória? Porque é assim, gente, quando você vai no exterior, você recebe uma carta do juiz, ele te informa o número do processo, você constitui um advogado, ele pega a cópia daquele processo, ele estuda, informa ao seu cliente, você é investigado, você é testemunha, a acusação é essa. Nunca teve isso com o Paulo Figueiredo. Acredito que com o Rodrigo Constantino também não. Mas eles tiveram seus passaportes quitados, né, retirados, brasileiros. Na prática, viraram apátridas. Se eles não tiverem um green card, se eles não tiverem uma dupla nacionalidade, eu nem sei como é que eles fazem para sair dos Estados Unidos. Eduardo também comentou sobre o caso de Felipe Martins, ex-assessor presidencial, que foi preso após um erro da Polícia Federal, que apontou que ele havia saído do país em dezembro de 2022. No entanto, Felipe precisou provar que estava no Brasil. Ele também foi indiciado pela Polícia Federal nesta semana. Esse cenário, o Alexandre Moraes está muito confortável para fazer o que ele bem entender, o que ele bem quiser. Mas as narrativas dele não param em pé. Por exemplo, essa do Felipe Martins. Nesse relatório que indiciou o Jair Bolsonaro, no mesmo relatório você tem Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro, acusado de viajar aos Estados Unidos, mas foi preso no Brasil. E a PF falou agora que é o seguinte, provavelmente alguém pegou o passaporte do Felipe Martins e entrou nos Estados Unidos. O Felipe Martins quis fazer essa construção para pensarem que ele estava nos Estados Unidos e não irem atrás dele no Brasil. Sabe onde é que o Felipe Martins foi preso? Na casa da esposa dele no Paraná. Tá difícil ou tá fácil? Então calma aí. A PF está falando que ele simulou uma entrada nos Estados Unidos para fugir da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal foi tão grandiosa e tão brilhante que, nossa senhora, pegou o cara na casa da esposa. Nossa! Esse terrorista Felipe Martins, meu Deus do céu, mente brilhante. Me explica aí, Polícia Federal. Por que que então foi dada a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos com o passaporte dele que havia sido extraviado, que não era o passaporte que ele utilizava no bolso? E depois editaram sistemas norte-americanos e colocaram um passaporte com o númerozinho verdadeiro dele lá, o númerozinho atual. Me explica isso. Sabe por que eles estão com medo, gente? É que agora a gente tem um presidente nos Estados Unidos que se preocupa com
as fraquezas da sua fronteira. Ele está preocupado com quem entra e sai dos Estados Unidos porque ele quer colocar adiante realmente uma política que proteja os americanos do terrorismo. E ele sabe que Felipe Martins não é terrorista. Inclusive, ele tem umas fotos dentro do Salão Oval, quando o Trump recebeu eu, Felipe Martins, o então chanceler Ernesto Araújo, e nós estávamos sem o nosso presidente. Mas ainda assim tivemos moral e contamos com a humildade do presidente Donald Trump para nos receber. Inclusive, depois daquilo dali, o Trump defendeu o Brasil numa cúpula extraordinária de emergência do G7, convocada pelo Macron para tratar de Amazônia, sem o Brasil. E o Trump nos defendeu nessa cúpula. Muito obrigado, presidente Trump. Muito obrigado por nos receber no Salão Oval e ter uma foto famosa apertando a mão do Felipe Martins. Ele sabe que o Felipe Martins não é nenhum terrorista. E ele sabe que o sistema migratório dos Estados Unidos é falho. Nós conseguimos ir falar com deputados federais americanos, eles já estão esclarecidos disso, mas agora com essa eleição, o Partido Republicano, a direita, também ganhou o Senado. Agora a gente vai lá no Senado. O deputado mencionou ainda o bilionário Elon Musk, um inimigo declarado do ministro Alexandre de Moraes, que fará parte do novo governo de Donald Trump. Porque o Alexandre de Moraes, como todo bom abusador do poder, ele não consegue imaginar algo que possa detê-lo. E aí ele vai abusando cada vez mais, a ponto de comprar briga com o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que não é só o mais rico, mas é um cara que vem do métier, do Vale do Silício, dos bilionários, né? A base dele é em Texas, o cara que manda o foguete para o espaço e volta de ré, e agora também será ministro do Trump. Porque ele tinha muita vontade de assumir um cargo desse. Porque ele já é realizado profissionalmente, ele já é realizado financeiramente, acho que dá para perceber, né? Ele comprou o Twitter por 44 bilhões de reais entre o primeiro e o segundo turno da eleição brasileira, né, em 2022. E ele está fazendo parte do governo Trump. E ele não gosta do Alexandre de Moraes. Mas pode ter certeza, eu acho que ele é uma pessoa bem centrada, ele não vai se guiar por vingança. Ele só vai fazer valer as leis que já existem nos Estados Unidos. Ainda que o Congresso americano não faça nada, se o Poder Executivo americano quiser, ele já pode fazer várias medidas para brecar o avanço do autoritarismo no Brasil. Toda a autoridade brasileira do establishment de Brasília, ela tem alguma relação com os Estados Unidos. Por fim, Eduardo comentou sobre os planos dos Kids Pretos, presos nesta semana sob a acusação de planejar o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, em 15 de dezembro de 2022. Esse cenário é que está fazendo com que o Alexandre de Moraes, junto com a sua polícia federal, acelere as coisas. É por isso que eles tiveram um encontro, dia 13 de novembro, semana passada, Lula, o delegado Andrei, que é o 01 da PF, Bolsonaro nunca conseguiu nomear, mas o Lula conseguiu sem problema nenhum, ministro do STF e o PGR. O cara que acusa, o cara que julga, o opositor e o cara que executa. Tá bom pra você? Todo mundo reunido? Dias depois, operação Os Kids Pretos. Para mandar lá um recado pro G20, para dizer, líderes do G20, o Brasil tem um problema muito grande aqui com relação à democracia. Olha só essas pessoas violentas. Quantos discursos a gente não tem na internet de pessoas falando que queriam matar Jair Bolsonaro? Nunca foram presas, nunca foram tidas como antidemocráticas. Matéria da Folha de São Paulo, por que eu desejo a morte de Jair Bolsonaro? Ônibus incendiado na esplanada dos ministérios, pertinho da presidência. O cara sai gritando fora Bolsonaro. Atores, atrizes falando que eles queriam esfregar a cara do Bolsonaro no asfalto quente. Peças publicitárias. Não, é liberdade de expressão, só está jogando bola com a cabeça do presidente. Tem discurso de ódio? Não. Tem nada demais, não. Aí vem esse pessoal querer dizer que os kits pretos estavam planejando, etc. Bem, primeiro que eu não confio nesses caras que estão dizendo para acreditar neles. E ainda que você tenha cogitado matar alguém, isso não é crime. Cogitar não é matar. Cogitar não é nem tentar matar. Como é que você começa, segundo o direito, a tentativa? Quando você inicia os atos executórios. Quando eu pego minha arma, puxo minha arma e aponto para a pessoa. Comecei o ato executório do tipo penal do artigo 121, homicídio. Pena 6 a 20 anos, homicídio simples. Puxei o gatilho. A munição pipocou, ela não disparou. Uma circunstância alheia à minha vontade me impediu de seguir adiante na minha intenção de assassinar. Isso é uma tentativa. Enquanto você não começa os atos executórios,
o que a gente fala no direito, né, na linguagem expressiva, o iter criminis, quando você não começa o caminho do crime, não tem crime. Os atos preparatórios não são puníveis. Isso que eu estou dando o benefício de acreditar realmente que ocorreu um planejamento. Tá? Vamos imaginar isso. E as pessoas estão sendo presas em novembro de 2024 por uma suposta tentativa de assassinato que seria feita em 15 de dezembro de 2022. Praticamente 2 anos depois, pessoas estão sendo presas preventivamente, sem condenação. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.